eu até agora não consigo entender por que o banco custa tão barato. Então, eu estou formando uma posição grande. Então, existe a perspectiva de um ganho muito bom. E eu andei comprando mais, por incrível que possa parecer. Eu tenho ações há muitos anos do Banco do Brasil. Olha, eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil, em tese, não comecei a comprar nesse preço, mas já comprei ações do Banco do Brasil a 60 centavos, não é isso? Porque quando ela custava 60 centavos, o valor patrimonial da ação era 61, tá entendendo? Então, você comprava ainda com risco. Hoje, você compra sem risco. Não há risco nenhum. O valor patrimonial de uma ação do banco, até sexta-feira passada, era R$ 50,20. Agora deve ter aumentado, que eu preciso pesquisar novamente. O PL do banco é o menor entre todos. O payout do banco é o maior entre todos. Então, eu até agora não consigo entender por que o banco custa tão barato. Então, o que eu procuro comprar são perspectivas. E eu não tenho dúvida nenhuma que logo, logo o banco terá suas ações desenvolvidas a um nível que eles possam eventualmente chegar até o valor de patrimônio. Então, existe a perspectiva de um ganho muito bom. E eu andei comprando mais, por incrível que possa parecer. Na razão que o banco ele é pressionado, porque ele também é alvo de locações, eu tenho comprado. Eu tenho também muita simpatia, como o Warren Buffett também tem, uma simpatia muito grande pelo setor de seguros, de resseguros também. Então, eu estou também direcionando recursos nesse sentido. Então, eu faço uma comparação. Quanto custa uma ação da Porto Seguro? Quanto custa uma ação das demais empresas de seguro? Muito mais do que R$4 do que a IRB, né? Então, eu estou formando uma posição grande. Por quê? Porque o conceito de se investir em ações é que, quando você formata um investimento qualquer direcionado para renda garantida ou para renda fixa, você ganha em função do valor aplicado. Nas ações, você ganha em função de quantidade possuída. Então, você tem que ter a maior quantidade possível de ações para poder ter um desempenho muito favorável em relação aos dividendos. Isso aí não é mistério, isso é óbvio, está entendendo? E o óbvio é o que as pessoas normalmente não conseguem entender e nem descrever. Então, o que eu tenho feito são isso. Então, eu tenho comprado ações do banco, eu tenho comprado ações da Cielo também. O dividendo da Cielo não é um dividendo generosíssimo, mas se você tiver uma montanha de ações, você vai ganhar um belo dividendo, você está entendendo? Outro papel que eu tenho comprado, além da IRB, além da Cielo, eu tenho comprado também ações de uma empresa nova que chama Vibra, não é isso? E tenho comprado também algumas ações da Cosan, porque eu acho que são papéis que têm uma perspectiva fantástica de prosperar, certo? Então, eu vou formatando a minha carteira nessa direção, além de outras ações que eu tenho, como eu sou um grande acionista da Unipar, não é isso? E a Unipar também tem direcionado ótimos proventos aos seus acionistas. E hoje está custando aí 80 e poucos reais. Eu até agora não consegui também interpretar, porque mostrando um resultado próximo de 14 bilhões, a Braskem custa menos do que a Unipar. Tá entendendo? A Unipar tem 5 ou 6 plantas, a Braskem tem 30 plantas, né? São coisas do nosso mercado, quer dizer, o nosso mercado ele mostra realidades que estimulam a você direcionar recursos, tá certo? E é isso aí. Então, quando a gente tem oportunidades como essas, aí o jacaré abre a boca e começa a comprar. Seu Bassi, só complementando aqui, quando o Gustavo, acho que meu som melhorou agora, né, gente? Mudei de computador aqui, corri para o computador da mesa aqui. Seu Bassi, só complementando um pouco a pergunta do Gustavo, a gente agradece bastante o senhor ter falado de algumas ações e tal, mas o que a gente gostaria de escutar do senhor era a questão de experiência emocional mesmo, né? Nesse momento de estabilidade, quando a bolsa cai, qual o tipo de se eu não gostou da palavra conselho, mas qual tipo de atitude deve ter tanto o assessor de investimentos como o investidor nesse momento de instabilidade, nesse momento de que a bolsa sobe, cai, etc. Meu som melhorou, gente? Meu som tá melhor agora? Tá. Olha, no momento de instabilidade do mercado, o investidor tem que ter a estabilidade, porque ele tem que interpretar o seguinte:
qualquer mercado de valores, um país qualquer, ele tem que ter os preços, a formação dos preços de uma forma natural. A gente tem que interpretar aqui que, enquanto eles não se conscientizarem que a alocação ela artificializa os preços, então você tem que analisar dessa maneira. Você tem que olhar e falar, bom, esse preço aqui é um preço que está artificial, certo? Então, você tem que ter a cultura suficiente também de avaliar todos os fundamentos para poder determinar uma trajetória. Eu faço isso, tá entendendo? Por quê? Porque eu interpreto que a definição de mercado de valores universal não se aplica aqui no Brasil, que a definição universal mercado de valores é um mercado de risco. Então, aqui o mercado de valores é um mercado de oportunidades. Então, as oportunidades elas vão se formando na razão direta das crises, na razão direta das inconsequências administrativas do poder público, não é isso? As inconsequências da CVM, a falta de atuação de um CAD, não é? Enfim, e o grande interesse da Bolsa também em gerar especuladores para o mercado, né? A Bolsa não tem interesse em criar investidores. Eu vivo falando isso e é uma realidade, né? Eu acredito que o mercado deva ter 10 investidores, eu e mais 9. O resto é especulador. Não, fora do Brasil, eu acho ridículo o cidadão procurar oportunidades onde elas não existem. Ou, se existem, não são comparáveis com a daqui. Eu costumo dizer o seguinte, e já falei para vocês, o mercado de ações do Brasil tem uma definição diferente dos mercados internacionais, aqueles que são mercados desenvolvidos, né? Esses mercados desenvolvidos, a definição deles é que eles são mercados de risco. Então, você compra um papel que o valor de patrimônio dele é 1, você paga 50, você paga 40. Aqui não, aqui você compra uma ação do Banco do Brasil pela metade do preço que ele vale, né? Então, eu não vejo nenhum risco aí, tá entendendo? Então, eu acho que essa situação é uma situação que um dia vai convencer, não há dúvida nenhuma. E outra coisa que eu interpreto também é que o cidadão brasileiro, ele, por exemplo, fala-se bastante aqui na questão da educação financeira, né? Eu concordo que as escolas tenham que desenvolver um ensino para mostrar uma certa educação financeira, mas eu interpreto o seguinte, que educação financeira, você estará financeiramente educado a partir do momento que você não gastar mais do que você ganha, tá certo? Aí você está educado. O que eu acho que o cidadão tem que ter é cultura de investimento, é saber na mão de quem você deposita os seus recursos. Por isso é que eu acho e analiso muito o gestor da empresa onde eu estou investindo os meus recursos. E, geralmente, esses gestores são gestores de excelente nível, está correto? É isso aí. Então, eu privilegio exatamente isso. Sobre o mercado futuro? Sobre o mercado futuro, eu não sei se é o mercado futuro ou o futuro do mercado, tá entendendo? Eu acho que o futuro do mercado ele deve ser muito bom. Eu acho que o brasileiro tem assim, muita chance de acordar para o mercado. Eu acho que o brasileiro hoje, principalmente o lado feminino, né? Eu tenho sentido uma presença feminina com mais intensidade do que via antes, e vejo assim. Agora, o mercado futuro é uma coisa que é uma coisa muito difícil de se avaliar, não é? O mercado futuro ele futuriza coisas que às vezes não existem, né? Por exemplo, há um passado não muito distante, você vendia o futuro de um boi e você tinha o boi. Você está entendendo? Acontece o que acontecia, você entregava o boi. Hoje você vende 55 mil bois, você não tem nem fazenda. Está entendendo? Então, o mercado futuro precisa ter uma fiscalização muito intensa, porque foi o mercado futuro que, em 2008, acabou prejudicando inúmeras empresas grandes aqui no país, como a Sadia, como a Aracruz, né? Enfim, eu vejo o mercado futuro como uma incógnita, né? O mercado futuro ele poderia ser muito intenso e melhor dimensionado se o cidadão tivesse uma boa cultura de investimento, coisa que ainda o pessoal não tem. O nosso esforço, o vosso esforço, tem sido exatamente no sentido de proclamar esse investimento, né?
essa cultura de investimento. E eu acredito que um dia nós vamos conseguir, tá certo? Agora, o futuro do mercado vai ser bom. O do mercado futuro eu vejo com alguma retração, não com objetividade intensa, né? Com alguma reserva, que não adianta você fazer um contrato futuro, né? De dólar, por exemplo, se você não tem o dólar, né? Aí, se o dólar ele foge daquilo que você fez o contrato, ou você quebra, não é isso? Então, o mercado futuro ele tem, assim, conexões perigosíssimas, né? Essa que é a realidade. Isso é o meu interpretar. Sobre o mercado futuro, seu Bárcio, sobre o futuro do mercado e sobre as mulheres do mercado, eu queria aproveitar aqui e parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que o senhor tem feito com a sua filha Luíse, que está se preparando aí para cada vez ser uma protagonista aí do mercado. Né? A Luíse, eu achei que ela ia participar, porque ela está sempre com o senhor. Eu achei que ela ia participar. Eu convidei, mas ela estava com um outro compromisso. Vamos fazer uma live com ela, então. Vamos fazer uma não há dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que ela acederá ao vosso convite. A Luíse, ela exatamente, ela estruturou ela estruturou um sentimento, tá entendendo? Meu, de formar uma renda mensal. E ela, então, o que ela fez? Ela estruturou essa AGF, que nada mais é do que Ações Garante o Futuro. E o negócio é o seguinte, é procurar educar, procurar formatar uma forma de você gerar essa cultura de investimento a médio e longo prazo. Então, é tentar educar o indivíduo para que ele possa avaliar e operar no mercado de valores dentro de fatores e dentro de circunstâncias que possam efetivamente resultar em positivismo na sua função, em ter resultados positivos. Tudo que é feito na base do exagero, ele acaba não produzindo o efeito desejado, né? Eu também ganhei um touro, tá entendendo? Pequeno, claro, muito menor do que esse. E eu fico, de vez em quando, eu mostro para as pessoas, olha, isso aqui é uma representatividade, isso representa o quê? Representa a força, representa o empenho, representa, enfim, a participação, né? E é isso aí. Agora, a Bolsa fez uma coisa que talvez possa ter sido um pouco de exagero, né? A Bolsa devia ter estudado, na minha opinião, mesmo que tivesse um touro daquele tamanho, não deixá-lo assim no chão, tinha que ficar de uma forma tal que houvesse dificuldade, né? Ou então, colocá-lo numa jaula, né? Está entendendo? Eu não sou contra ter um touro, claro, absolutamente, mas talvez é uma coisa assim melhor representativa, menos ostentatória, está entendendo? E você colocar um touro de ouro, não existe o touro de ouro, né? Existe um touro que você devia colocá-lo mais ou menos na cor que ele é, né? Ou na cor de um dos tipos de touro, né? Numa das raças, né? O malhado, o preto, o marrom, né? O touro de ouro, ele lembra assim muito a estrutura egípcia antiga, né? Que era tudo de ouro. Eram deuses de ouro que nunca resolveram nada, né? Tá certo?